Então, já aproveitando, de repente a gente podia fazer isso. Vamos ver. Tá? Já podia fazer isso. Então, como estudar Aristóteles, né? Eu acho assim, ó, primeiro, o Aristóteles, ele é um filósofo, vocês devem conhecer, né? Essa obra que está aqui, né? Isso aqui é uma gravura que é a reprodução de uma obra que se encontra no Vaticano, se chama Academia de Platão, né? Essa obra aí, do Rafael Sanzio, tá? Um pintor renascentista. E o Rafael Sanzio, ele retratou nessa obra assim os principais filósofos. É uma obra muito famosa que eu coloco lá no site do grupo de pesquisa, inclusive está ela lá no cabeçalho, se eu não me engano, ainda está lá, tá? Mas no meio tem dois senhores ali, né, que vêm caminhando, um do lado do outro, tá? Aqui está retratado, aqui, ops, como é invertido aqui, vamos ver se eu consigo acertar meu dedo. Aqui, ó, esses dois senhores, e aqui mais aqui assim está o Sócrates, tá? Conversando. Mas esses dois senhores que vêm ali no meio, no centro da obra, um é o Platão e o outro é o Aristóteles, né? Então, os dois são filósofos muito famosos, né, da Grécia Antiga. O Platão, ele vem com o dedo apontando para cima e o Aristóteles com a mão apontando para baixo. O Platão segura numa mão o Timeu, que é uma obra, né, famosa do Platão, né? O Aristóteles segura a Ética e é exatamente esse texto que a gente vai estudar, tá? Qual é a ideia, né? Por que um está com a mão apontando para cima e o outro com o dedo apontando para cima, né? E o Aristóteles com a mão apontando para baixo, assim, a palma da mão. Porque o Platão, ele se preocupava fundamentalmente em encontrar a ideia perfeita de bem, a forma do bem, tá? Então, tem aquela expressão famosa, né, amor platônico, que é um amor que não se realiza, né, que é um amor à distância, assim, que nunca se realiza, né? E o Aristóteles não. O Aristóteles, ele está fundamentalmente preocupado na Ética Nicômaco em estudar o que é o bem humano. Em grego, agaton anthropinon. Agaton, o bem, anthropinon, humano. Tá? Então, o Aristóteles não está preocupado com uma ideia que não se realiza de bem. Né? Ele está preocupado não com o substantivo, o bem. Ele está preocupado em encontrar o que é o bem do ser humano. Né? Quem começou esse semestre presencialmente comigo lá na UBRA, Campos Canoas, né? Veja aqui, inclusive, alguns ex-alunos também, já entrando online, né? Quem começou deve se lembrar que eu falei, né? O que a ética faz, né, para o Aristóteles? A ética, ela estuda o bem humano, tá? Ou seja, aquilo que é o bem para o ser humano, tá? No sentido aristotélico. Então, por isso que ele vem com a palma da mão apontada para baixo, porque ele não está preocupado com perfeições, ele está preocupado em encontrar a realidade, em realidade, nesse mundo, né? Esse mundo que eu posso dizer assim, esse mundo de imperfeições, esse mundo em que uma felicidade ou um bem perfeito não se realiza, né? Só utopicamente, nessa existência terrena, desculpem, o Aristóteles ele está preocupado em encontrar um bem que se realize. O Aristóteles está preocupado não com uma ideia perfeita de bem, mas com um bem humano, um bem que se realiza aqui, tá? E ele vai estudar, então, na Ética Nicômaco, ele vai estudar, tá? Na Ética Nicômaco, o que é o bem humano. E ele, logo no primeiro livro, vai chegar à conclusão que o bem humano é a felicidade. Ele diz assim, ó, ninguém duvidaria que se alguém perguntasse, né, o que é o bem humano, ninguém duvidaria que a resposta a essa pergunta é a felicidade humana. Em grego, a eudaimonia, tá? É uma palavrinha assim um pouco estranha, né, eudaimonia, tá? Mas é a palavra assim que se traduziria por felicidade ou por realização. O filósofo que eu estudo, John Finnes, traduz por beatitudo, tá? Desculpem, por florescimento humano.
o Tomás de Aquino, que ele estudava, traduzia por beatitudo, tá? Seria uma realização também do ser humano, tá? Mas a gente pode traduzir, desde que não confunda com alegria, né? Mas a gente pode traduzir assim, bem a palavra eudaimonia por felicidade. Só que a felicidade verdadeira, não a mera alegria, né? Então, a realização das capacidades do ser humano e daquilo que ele necessita para ser feliz, tá? E não vou adiantar muito, que isso vai ser tema, eu acho, do nosso próximo encontro. Então, Aristóteles está preocupado em conhecer o que é a felicidade para o ser humano, tá? E esse é o objeto da ética. Então, o que mais que eu posso dizer aqui, né? O que acontece? Se começamos a estudar ética e o que é a felicidade para o ser humano, vai chegar uma hora que a gente vai se dar conta que o ser humano é um animal racional, tá? Que depende de outros seres humanos para se realizar, para ser feliz. O ser humano sozinho, diz Aristóteles, ou ele é um deus, ou ele é uma besta, a tradução aqui do português está a palavra besta mesmo, mas é um animal assim, como é que eu posso dizer, feroz, né? É algo feroz, né? Ou ele é um deus ou um animal feroz. O ser humano, como diz Aristóteles, né? Com a natureza que ele tem, para ele se realizar, ele depende dos outros seres humanos e, por isso, ele se reúne em uma família para sobreviver, mas, mais que isso, ele se reúne numa comunidade política, que é não apenas para sobreviver, mas para ser feliz, tá? Então, quando acaba a ética, começa a política. Começa esse outro livrão aqui, tá? Por quê? Enquanto a ética estuda o que é o bem humano, o bem do ser humano, a política vai estudar o que é o bem da comunidade política, ou bem comum, ou que nem normalmente a expressão que o Aristóteles usa. O Aristóteles usa a expressão bem comum, mas não são muitas vezes que ele usa essa expressão. Isso pode ser um tema das nossas futuras lives, inclusive. Mas se vocês forem ler, ainda mais pegarem no grego bilíngue lá, vocês vão ver que ele fala muito no interesse comum, tá? Eu tenho uma hipótese para isso, tá? Tenho uma hipótese para ele usar muito mais a expressão interesse comum do que o bem comum. Mas ele usa também a expressão, algumas vezes ele usa também a expressão bem comum, tá? Mas normalmente ele usa muito mais a expressão interesse comum do que o bem comum. Bom, dando seguimento aqui, o que eu poderia recomendar para vocês? Assim, ó, Aristóteles, esse aqui eu acho que foi o primeiro livro de filosofia que eu li, A Política de Aristóteles. Li numa tradução que tá, até podia pegar ali, tá no meu armário, tá? Uma tradução meio ruinzinha, assim, não é muito boa a tradução. Inclusive a ordem dos livros não é a mesma que se encontra na minha tradução que eu disponibilizei para vocês lá no site do grupo de pesquisa www.gpfdir.com, tá? Então, esse livro, a Ética Nicômaco, ela é um conjunto, né, de escritos aqui, que provavelmente, inclusive, ela foi editado, assim, a gente não tem nem como saber se foi de fato Aristóteles que escreveu, mas é o que chamam de obra aristotélica, assim, pela tradição, né, aquilo que se estuda como obra aristotélica, a gente atribui a ele. Mas existem autores que defendem que pode a Ética Nicômaco ser, na verdade, assim, anotações do Aristóteles para as aulas dele, ou anotações dele, né, que não fossem assim com o objetivo de divulgação exterior, né? Mas a gente considera que essa é a filosofia aristotélica. Diferente de uma outra. E o Aristóteles, até deixa eu ver aqui, eu não peguei, mas o Aristóteles tem duas éticas que são dele mesmo, né? Nesse sentido, assim, que a gente reconhece como remetida ao Aristóteles. A Ética Nicômaco e a outra que está aqui atrás, nessas nagredos, aqui nos azulzinhos, que é a Ética Eudêmia, ou a Ética a Eudemo, tá? Mas voltando aqui para apresentar o Aristóteles, esse aqui, ó,
é a Grande Moral. Esse aqui é um livro que, sim, esse aqui, a maior parte dos autores entende que a Grande Moral não é de autoria do Aristóteles. Foi algum aristotélico, né, que veio depois de Aristóteles, aí, algum estudioso da obra dele, que escreveu esse livro, tá? Então, atribuem a Aristóteles, esse aqui eu comprei em Buenos Aires, eu acho, tá? Diz aqui Aristóteles, mas na verdade, esse aqui, a maior parte do pessoal que estuda Aristóteles entende que não é dele, tá? Ética Nicômaco e Ética Eudemo se atribui a Aristóteles, em que pese, em realidade, pelo tipo do texto que escreveu, alguns autores defendem que a Ética Eudemo e a Ética Nicômaco, eles são anotações de aula ou alguma coisa do tipo, né? Tem alguns que sugerem que sejam, inclusive, anotações de algum aluno do Aristóteles. Mas eu já li um livro de um professor de Oxford, que é Anthony Kenny, tá? Em que ele defendia, ele dizia que os dois textos, Ética Nicômaco e Ética Eudêmia, eram do Aristóteles, mas ele defendia que a Ética a Nicômaco tinha sido escrita primeiro e que o Aristóteles estudou, evoluiu a teoria dele e depois escreveu Ética Eudêmia. Tá? Então a Ética Eudêmia seria a última. Eu, com todo respeito ao professor Anthony Kenny, não me convenci dessa teoria dele. Acho eu, como estudioso de Aristóteles, que a Ética a Nicômaco é um livro muito mais evoluído e que faz uma sequência, assim, é uma ética muito mais trabalhada, tá? E que faz a sequência com a política. O Aristóteles diz no encerramento da Ética Nicômaco, inclusive, né? Aonde termina a ética, começa a política. Então, eu considero que esse livro é um livro assim mais avançado, né? Já são ideias que foram escritas e pensadas já mais elaboradamente. Em que pese eu adorar a Ética Eudêmia também. Tem alguns conceitos que só tem na Ética Eudêmia, inclusive, tá? Um outro livro que eu sugiro para vocês, Retórica de Aristóteles. Retórica é a arte da argumentação, não é a arte da enrolação que muitos pensam hoje em dia, né? O retórico é o cara que argumenta para qualquer lado. Para Aristóteles é a arte da argumentação. Só que como parte da argumentação, que é a parte daquilo que a gente deve argumentar, tá? Diz respeito à política e ao jurídico, né? Aos tribunais, já o Aristóteles mesmo, ele desenvolveu uma teoria da argumentação que, por exemplo, nesse livro aqui, Retórica, ele define o que vem a ser, por exemplo, justiça, equidade. Né? Quem estudou equidade comigo sabe que eu uso um trecho da Retórica. Então, acredito que eu não vá estudar a Retórica do Aristóteles com vocês online. Mas também, né, nesses nossos tempos atuais, tudo está sujeito à revisão. Né? Ou seja, talvez eu comece a fazer lives mais seguidas e pegue, por exemplo, a equidade, que é um tema que eu amo, tá? E aí eu vou ver na Ética Nicômaco, na Retórica e na Política, tá? Tem equidade na política também. Muitos não estudam, mas Aristóteles fala da equidade na política. Então seria bem interessante. Voltando aqui ao livrinho da Loeb, ó, eles são vários volumes, tá? Eu ainda não tenho todos, mas tenho muitos deles também digitais. Esse aqui, ó, é a Ética Eudêmia, tá? E tem um outro tratadinho do Aristóteles que é maravilhoso também, que é Virtudes e Vícios, tá? Virtudes e Vícios. Então, esse tratadinho aqui é um texto pequeno, Virtudes e Vícios. Aqui, ó, nesse volume tem 3 livros, na verdade. Tem a Constituição dos Atenienses. O Aristóteles colecionava constituições. Isso é um negócio interessante, né? Por exemplo, na quinta-feira eu estou lecionando uma disciplina, né? Agora nós estamos fazendo na plataforma Ambiente Aula, à distância, né? Mas eu estava lecionando até semana passada presencialmente, que se chama Ciência Política, Constituição e... São 3 nomes, é uma disciplina nova. Mas é uma disciplina assim, que me encantou. Aliás, as 2 disciplinas do novo currículo da universidade me encantaram. Porque ela dá os fundamentos teóricos, filosóficos, né, da nossa Constituição. Ou seja, você não vai aprender não vai aprender apenas o que é, por exemplo, separação dos poderes. Mas por que a separação dos poderes é boa nessa disciplina, né? E agora,
nas primeiras aulas, né, presenciais que a gente teve, eu já defini o que vem a ser Constituição. Acho que na última aula, inclusive, a gente conversou a respeito, né, do que vem a ser Constituição. E a Constituição, por exemplo, aqui, ó, Constituição dos Atenienses, isso não quer dizer assim, artigo 1º, democracia, artigo 2º. Não é um texto constitucional, mas a palavra Constituição quer dizer uma atribuição de poderes, né, e de modalidades de governo, uma configuração de instituições, né, e a nossa Constituição moderna, pós declarações de direitos, né, do homem e do cidadão, da França e as declarações americanas, né, ela é uma carta de direitos subjetivos, que não era no caso do Aristóteles, tá? É uma noção moderna essa, de direitos subjetivos. Mas Constituição, mais do que um texto escrito, pode haver Constituição escrita que nem a Constituição brasileira, mas mais do que um texto escrito, a Constituição é exatamente esse desenho do poder do poder, é o desenho do poder, das atribuições do poder e das instituições que vão regular esse poder, né, e governar uma comunidade política. E é nesse sentido aqui que é a Constituição dos Atenienses. Eu tenho ela em espanhol também. Olha, eu acho que eu tenho até em português aqui, ó. E essa aqui é cópia também, tá? Constituição dos Atenienses, tá? Então, o Aristóteles, o que ele fazia? Ele foi preceptor, ou seja, ele foi professor do Alexandre Magno, tá? Um dos principais aí, né, imperadores e que tinha um projeto de helenizar, ou seja, levar a cultura grega para todo mundo, tá? E era uma coisa não de dominação, na verdade era uma coisa assim para melhorar o mundo, né? O mundo era, na época lá, o Aristóteles viveu no século IV antes de Cristo, na Grécia, né? Ele era de Estagira, ele era um estagirita, morou em Atenas, foi aluno de Platão, né? A Atenas era a principal cidade da filosofia, assim, onde estava desenvolvendo a filosofia, cidade de Sócrates, né? Cidade em que o Platão criou a academia dele, que era o Colégio de Filosofia. Então Aristóteles foi para lá, foi um dos principais discípulos de Platão. Quando Platão faleceu, ele abriu o colégio dele de filosofia, que era o Liceu. Tem uma frase que eu já estava querendo debater com vocês hoje, tá? Mas só, olha só, se eu pegar uma frase dessa aqui, primeira frase da Ética Nicômaco, livro 1, tá? Toda arte, toda investigação e do mesmo modo toda ação e escolha parece entender algum bem. Por isso se disse com razão que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Bom, isso aqui eu já passo um semestre inteiro, né? O bem é aquilo a que todas as coisas tendem, tá? Então, já dá para fazer muita coisa, por exemplo, já dá para pensar muita coisa aqui. Isso aqui é a fundação da ética, inclusive, né? É o primeiro princípio, né? As coisas tendem porque é bom, porque o bem é bom, ou o bem é bom porque as coisas tendem. Muitas vezes existem leituras que confundem isso aqui, porque constituem. Será que querer o bem constitui a bondade do bem? Ou o bem é objetivo? A gente ou quer porque é bom. Isso aqui eu já teve aulas presenciais, né, que a gente passou aí 2, 3 horas debatendo, tá? Então, na verdade, aqui já é o fundamento da objetividade do bem ou do relativismo. Mas, né, eu tenho que me controlar, pelo menos hoje, que eu gostaria de só dar um panorama geral, assim. Tá? Voltando aqui, então, o que mais que eu posso falar? Então a Constituição dos Atenienses, sugiro para vocês que eu estava falando, a Constituição dos Atenienses é um relato a respeito do texto, é um relato a respeito da história do poder em Atenas. Começa com Drácon, se eu não me engano, faz um tempo que eu li, né? Alguns anos, mas começa com Drácon, que criou uma lei que na época era uma lei até moderna, o cara que ficasse devendo, ele respondia com a própria dívida, com a própria vida pela sua dívida, tá? E aí o que aconteceu com o Drácon? Ele fez uma lei em que aquele cara que ficasse devendo, ele perderia a liberdade, mas não seria morto. Ou seja, a garantia do direito, a garantia de uma dívida no direito draconiano era a liberdade do devedor. Ou seja, se você ficar devendo e não pagar, será escravizado para o seu
credor, né? Isso era uma evolução, porque antes o cara pagava uma dívida, se o cara não pagasse a dívida, o cara seria sacrificado, seria morto, né? Então, em vez da vida, agora perde a liberdade. Só que o que acontece? Boa parte da população de Atenas, né, diz Aristóteles aqui na Constituição dos Atenienses, acabou se tornando, deixa eu ver se eu acho aqui até, acabou se tornando escrava de uns poucos ricos, tá? E aí, tá aqui, ó, lidinho, sublinhadinho, né? De uns poucos ricos. Então os caras ficaram escravos dos ricos lá. E aí entrou um novo governante, agora não me lembro o nome do cara, é isso que eu estou procurando aqui, até, tá? E resolveu dar alforria. Solon, não foi Solon, não. Solon apareceu aqui, mas não é ele, tá? Resolveu dar alforria para os escravos, dizer, ó, isso aí, esse negócio aqui, Solon, acho que foi Solon mesmo, tá? Acho que foi Solon. Eu não vou aqui, ó, acho que foi o Solon, tá ali, ó. Vamos ver aqui, Solon, tá? Tá invertido porque é câmera frontal, né? Então ele resolveu dar liberdade para os escravos e perdoou as dívidas dos caras. O que aconteceu? No dia seguinte, aquele cara que era rico tinha o seu patrimônio, boa parte do patrimônio era representada pelos seus escravos. E ele perdeu os seus escravos, então ele perdeu o patrimônio. Então esse cara se revoltou com Solon. E aquele cara que era escravo, ele não tinha nada, não tinha como se manter. E aí, quando Solon libertou ele, também não deu meios para ele ganhar a vida. Ele também se revoltou com Solon. Então todo mundo no final, tanto os ricos quanto os escravos, que eram os pobres que tinham ficado devendo, foram procurar Solon para dizer assim, tá, e agora? Eu vou ter que dar um jeito, como é que eu vou me manter, onde eu vou morar? Antes eu tinha um senhor, agora não tem mais. E os ricos disseram, Solon, eu era rico e agora empobreci, você me empobreceu, né? Pelo que eu me lembro, né, o que aconteceu foi que o Solon teve que se mudar, teve que fazer turismo no Egito e conhecer as pirâmides, porque começaram lá a atrapalhar a vida dele, tá? Então é só uma demonstração. É isso que é a Constituição dos Atenienses, ou seja, é um relato histórico da legislação, da atribuição do poder das principais instituições que haviam em Atenas. Isto é uma Constituição. No nosso caso, a Constituição pode ser escrita e não é um relato histórico, mas é a atribuição do poder no Brasil, né? Então, essa definição de Constituição é uma definição bem interessante, uma definição material de Constituição, né? Diz respeito ao conteúdo da Constituição, não apenas a forma, né? Não é somente, a Constituição não é apenas o texto que ocupa o ápice da pirâmide de normas, né? Ou seja, é ela que institui uma ordem jurídica e ao qual todas as demais normas jurídicas se remetem. Mas ela é também, né, o texto que atribui poderes. Outra coisa que é importante até para divulgar os trechos, para quem não conhece a obra do Aristóteles, tá? Vou pegar esse aqui, está menos sublinhado ou não tem muito sublinhado. A obra do Aristóteles, a Ética Nicômaco, tem 10 livros, né? Ou seja, é um livro que reúne 10, que a gente chamaria hoje em dia de capítulos, tá? Mas eles chamam de 10 livros, tá? Esses 10 livros são subdivididos, tá? Que aí eles chamam em capítulos. Então, na verdade, um capítulo, para se referir à Ética Nicômaco, você diz Ética Nicômaco, livro 1, 2, 3, até o 10, né? E capítulo tal, capítulo 1, 2, 3, por exemplo, este aqui é o que eu estou, Ética Nicômaco, livro 4, capítulo 2, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Quando a tradução é boa, tá? Ela tem na margem, aqui na margem do texto, a linha. Por exemplo, essa aqui é a linha 1122A1, ou seja, Ética Nicômaco, capítulo 1, Ética Nicômaco, livro 4, capítulo 1, linha 1122A1, tá? Então tem até a A15 aqui, a A20, a A25, A35, tá? Ou seja, a linha A35. Então, se você indica assim, aí tem como saber em qual lugar do texto
nós estamos lendo, né? Assim como uma lei, a gente diz Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 2º, eu posso dizer Ética Nicômaco, livro 2, capítulo 3, linha tal. E aí vocês vão conseguir localizar. A gente não indica páginas nos livros clássicos, né? Não tem muito sentido, né? Precisa indicar a página nessa Ética Nicômaco, nessa aqui a paginação vai ser diferente, né? Então não tem muito sentido. A política da mesma forma, eu posso dizer política, só que a política são só 8 livros, tá? Não são 10. Então eu posso indicar política, livro 1, que a gente provavelmente vai começar, se eu for falar de bem comum, por exemplo, tá? Bem humano e bem comum, por exemplo, poderia ser um tema para a semana que vem, tá? E aí eu escolho alguns trechos sobre o bem humano e o bem comum, tá? E, bom, aqui ó, política, livro 1, capítulo 1 é comunidade e cidade. Isso aqui é a definição da comunidade política, tá? Bom, agradeço, vejo que ainda temos telespectadores aí, o pessoal assistindo no Face, tá? Agradeço muito vocês ficarem comigo aqui. Vou dar uma organizada na minha vida aqui dentro dessa nova realidade a que todos nós brasileiros estamos submetidos, ou melhor, né, todos nós seres humanos, porque a pandemia ela vem vindo da Ásia, já chegou na Europa, eles estão no ápice na Europa e está chegando aqui para nós, né? Vamos ver como é que a gente sobrevive e como a gente se organiza nessa nova rotina, mas tô com vontade de fazer muitas lives, né? Tô com vontade de fazer muitas lives. Se eu contar com vocês e com perguntas, oi Silmara, saudade, se eu contar com vocês e com perguntas assim qualificadas, preciso de um público. Eu sou formado em Direito, né? Sou advogado, mas hoje em dia, mais do que advogado, sou filósofo. Preciso de vocês para... E a filosofia, que nem eu se disse, se faz sobre o mundo a partir dos livros, mas também conversando e debatendo com vocês, né? Era assim que o Sócrates fazia, né? Através da conversa, né? Então, da maiêutica. E preciso de vocês para continuar sendo um filósofo, né? Um filósofo sozinho é só 1/10 de um filósofo. Então, que bom nos encontrarmos aqui nesse ambiente virtual. Abração, Silmara. Muita saudade de vocês aí da Ubra Torres, né? Te cuida aí, hein? Se cuidem vocês todos aí, né? Gosto muito de vocês. Um abração. Nos encontramos no máximo, na terça-feira que vem no YouTube, desculpem, no Instagram e no Face, tá? No máximo. Mas se der tudo certo, acho que antes disso já estou aqui falando de filosofia de novo, ao vivo, de repente respondendo perguntas e só fazendo debate. Um abração, boa noite para vocês, uma boa semana, se cuidem aí.